Êxodo 19, verso 10, que encontrou, diga: eu achei, pastor Jonathan. Assim está escrito na palavra de Deus, igreja. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e faze com que lave as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Verso 16, assim está escrito: e aconteceu que no terceiro dia de manhã, logo cedo, houve trovões e relâmpagos e uma densa nuvem sobre o monte, e a voz de trombeta soou, e como um toque longo. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. Encare-me e olhe bem dentro dos meus olhos, eu tenho uma palavra a direcionar os vossos corações. Eu tenho certeza que cada um de vós entende a seriedade do tempo que estamos vivendo. E quando eu digo seriedade do tempo, é por conta de tudo que tem acontecido ao redor do mundo e da terra. Eu comentava esta manhã com alguns irmãos que na própria palavra de Deus, Jesus deixou-nos um mapa para entendermos o tempo que estamos vivenciando. E se você fosse pegar esse mapa e botar na ponta do lápis, você vai ver que tudo que está acontecendo, não só na terra, mas também no meio cristão, e perceba que eu não falei meio evangélico, falei meio cristão, que engloba muito mais do que os evangélicos, já estava escrito na palavra de Deus. Jesus englobou tudo isso em Mateus 24, fazendo um mapa a vocês, para que vocês não fossem pegos desapercebidos. E ele começa dizendo que haveriam guerras, rumores de guerras, fome, perseguições. E quando nós olhamos para isso, nós sempre jogamos a responsabilidade para o mundo, como se os sinais que antecedessem o arrebatamento da igreja fossem se manifestar somente no mundo e na terra. Nós comumente, como pentecostais ou assembleanos ou qualquer outra linha que tem esse tipo de pensamento, acredita que quando surgir terremotos ou guerras, ou quem sabe as fomes ou a perseguição, é que de fato aconteceria o arrebatamento da igreja. Mas permita-me abrir os olhos de vocês nesse começo de pregação, porque sempre houve perseguição, sempre houve terremotos, sempre houveram maremotos, sempre houveram guerras e rumores de guerras, sempre houve fome na terra. Desde quando Adão pecou no jardim do Éden, começou as mazelas da humanidade. Isso não é nada novo. Quando Jesus nos indica acerca de todos esses sinais, ele termina aquele sermão e aquela pregação dele dizendo que seria como princípio de dores. E eu dizia isto certa vez em um congresso, e repito aqui agora, que as mamães entendem quando eu digo princípios de dores, porque é como uma mãe que está a ponto de dar à luz. E quando você tem seus 9 meses de gestação, as dores do parto, as contrações vão aumentando e o tempo entre elas vão diminuindo. Quando Jesus coloca acerca dos sinais do arrebatamento na terra com o princípio de dores, ele está comparando a terra como alguém que está para dar à luz. E se a terra é alguém que está grávida, as contrações da terra aumentam e o tempo entre as contrações diminuem. Quando você traz esse pensamento de Jesus e joga no planeta Terra, tudo faz sentido. Jesus também não jogou só sinais para fora. Jesus, enquanto coloca sinais para fora, ele olhou para a igreja e começou: vocês também sofrerão sinais do arrebatamento. Quais serão os sinais do arrebatamento? Perseguição e esfriamento do amor, falsos profetas, falso evangelho. Tudo isso tem em Mateus 24. Eu nem toquei em Êxodo 3 ainda. Pastor, que mapa é esse que Jesus mostrou? Jesus diz que a terra ficaria tão afunilada por causa de guerras e rumores de guerras, estouraria doenças e fomes, as pessoas se desesperariam procurando por esperança. E nessa procura, pastores, por esperança, apareceriam pessoas que se aproveitariam da escassez de esperança e entregariam o que a humanidade quer ouvir e não o que a humanidade precisa ouvir. Aí Jesus começa: vai ter falso profeta, e com os falsos profetas virá o falso evangelho, e com o falso evangelho virá o esfriamento do amor, e com o esfriamento do amor haverá perseguição. Perseguição contra quem, pastor? Contra a verdadeira igreja.
aqui eu vou cutucar, mas eu vou cutucar com vara culto, jogar peteca para vocês, porque Jesus foi claro: vocês serão perseguidos, não importa se é no trabalho, na escola, na rua, ou até mesmo dentro da própria igreja. Se tu está sendo perseguido, eu não ficava triste não, eu dava era glória. Pastor, por que tu dava glória? Tem gente que fica triste, mas permita-me explicar o porquê que eu dava glória no teu lugar diante de perseguição. Porque Jesus não falou que perseguiria uma falsa igreja. Jesus disse que perseguiria uma verdadeira igreja. Sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Falsas igrejas nunca e nunca serão e nunca foram perseguidas. Falsas igrejas são amadas pelo mundo. Vou falar isso aqui de novo, que eu sei que dói, mas cura. Falsos cristãos pelo mundo. Se tu vê uma igreja sendo aplaudida pelo mundo, dizendo é aqui que eu me sinto bem, cuidado, porque Jesus foi claro que a verdadeira igreja seria perseguida. E por que seria perseguida, pastor Jonathan Carlos? Será que a lógica não é tão simples quanto parece? Numa escassez de verdadeiro evangelho, a verdade se tornará algo escasso. E quando a verdade for pregada, se cumprirá o que Paulo falou a Timóteo: terão como comichões nos ouvidos, procurando mestres para si, para que possam falar o que querem, não o que precisam ouvir. Porque quando ouvirem o que precisam ouvir, vão tentar matar quem traz a verdade na boca. É por isso que estão tentando perseguir vocês. Eu sei que o pastor falou algo aqui que tenha passado desapercebido a muitos, mas eu repito, ele, enquanto estava falando da oferta, ele disse: a tua oferta também é uma adoração, sim ou não? Isso aqui é uma verdade clássica na Bíblia. Dá para adorar a Deus sem abrir a boca. Oferta é um dos caminhos. Qual é o outro caminho para adorar a Deus sem abrir a boca? É ser uma luz que brilha diante dos homens e que pode ser vista. Eu vou abrir um parênteses para testificar. Lembra de Eliseu passando por uma mulher? Ele nunca abriu a boca para falar nada, mas a mulher olhou para ele e disse: está pregando, lá vai um santo homem de Deus. Como é que prega sem abrir a boca? A própria vida é uma carta que pode ser lida por outros. Por isso você é perseguida. Tu nunca abriu a boca para falar nada, mas quem olha vê a tua santidade, vê o jeito de tu falar, vê como tu se veste, vê que tu não se mistura na roda dos escarnecedores, vê que tu não sente nem passa em qualquer lugar. A tua vida é uma pregação de uma carta viva. Então, cuidado, eu já alerto: os verdadeiros e as verdadeiras cartas serão perseguidos na terra. Jesus montou um mapa e ele disse que por causa disso tudo a igreja seria perseguida no último tempo. Mas ele disse: não fiquem tristes, tudo isso ainda é só o princípio de dores, é só o começo. Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas se eu posso entregar uma palavra a você que me ouvem aqui com tanto carinho esta noite, eu falei de perseguição no trabalho, na rua ou na parentela, mas eu repito o que eu falei antes de começar a pregar: vocês podem ser perseguidos, mas ainda estão vivos e com a cabeça no lugar. Tem gente na África agora, tem gente no Oriente Médio agora, tem gente na Ásia agora, tem gente nas guerras da Ucrânia agora, que queria estar aqui sentado e não pode porque estão sendo perseguidos. Vocês estão sendo perseguidos, eu sei, mas Deus ainda tem conservado vocês em vida. E quem está sendo perseguido e sendo fuzilado ao mesmo tempo, e quem está tendo que ver as crianças morrerem só por professar Jesus, tu está levantando a mão para dar glória para Jesus e ninguém fez nada contigo. Então, mesmo em meio à perseguição, sabe o que me dói? E eu nunca me canso de dizer isso: é rodar o Brasil pregando e conhecer gente que às vezes fala assim: vou largar Jesus. Vai largar por quê? Porque a porta trancou, está doendo muito. Vai largar Jesus porque a porta trancou? Tu está precisando de umas aulas na Nigéria para tu entender que porta trancada ou aberta não arranca crente da presença. Sai quem quer. Quem quer estar com Jesus fica sem dinheiro, sem porta trancada. Fica firme com Jesus no meio da guerra. Eu estou pregando a voz dessa maneira para vocês entenderem o contexto que estamos vivendo na terra. Eu preciso furar uma bolha aqui esta noite e abrir os vossos olhos para a eternidade, porque nós estamos guardados no cerco do Brasil.
E por toda dificuldade que o Brasil tem, ainda é muito abençoado. Ninguém persegue a igreja no Brasil como em outros países. Mas fura a bolha do Brasil e olha para fora agora, para tu aproveitar o que Deus está colocando na mão de vocês aqui no Rio Grande do Sul. Para quando tu ir para o trabalho segunda-feira, ou voltar para a tua família, se a trombeta não tocar, tu vai como uma carta que pode ser lida, porque ainda há tempo, se a trombeta não tocou, de você arder no fogo do Espírito Santo diante deles, para que a vossa luz possa brilhar na terra. Existem sinais acontecendo diante dos nossos olhos, e vejam tudo o que está acontecendo diante de vós. Pensa que todo movimento geopolítico, todo movimento geográfico, todo movimento de guerras são coisas ao acaso? Eu permito-me nesse momento desta mensagem, enquanto eu coloco essas palavras nos vossos corações, e eu estou introduzindo o êxodo a vós, abri um parênteses. Jesus disse que haveriam, através de Pedro, Jesus inspirando Pedro, através do Espírito Santo, Pedro disse que haveriam pequenos anticristos. Então Pedro foi categórico: vai ter um anticristo sim, mas haverão pequenos anticristos que o antecedem. Pastor, o que é pequeno anticristo? É qualquer pessoa que se faz como anticristo, qualquer pessoa que carrega o anti-evangelho, qualquer coisa que combata a verdade bíblica, se faz um pequeno anticristo. Vamos ver se alguém lá na porta está ligado comigo. Nem só de pão viverá o homem. Viverá de quê, pastor? De toda palavra que sai da boca do diabo, de falso profeta, ou que sai da boca de Deus. Daqui a palavra que saiu da boca de Deus. Quem está firmado nisso aqui nunca será enganado pela terra. Satanás tentou derrubar Jesus. Você quer ver uma coisa muito clara que Jesus sempre deixou? Nós viemos do primeiro Adão caídos, mas não tem problema não, porque Jesus falou assim: se tu nasceu errado, é só nascer de novo. Tu nasceu do primeiro caído, eu sou o segundo, nasce de mim. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas só ouve a sua voz. Eu estou ouvindo forte, nascidos do Espírito aqui dentro esta noite. Quem pode dar glória para Ele? A minha voz está esquentando, vaso. Varão que me usa, cando remaiaçugte. São palavras corrompidas, pastor João. Palavras corrompidas que têm derrubado milhares e milhões de pessoas na terra. O que não vai ter de gente descendo de tobogã para o inferno, estando dentro de igrejas, ouvindo pregadores famosos, recebendo palavras que tocam no coração, mas um dia vão apontar para os falsos profetas e dizer: por que nunca pregou a verdade para mim? Não é porque eu queria pregar que a porta vai abrir. A porta que importava era do céu, pastor. Que se trancasse a da terra, eu queria era da glória. Se você puder compreender que diabo usa palavras corrompidas para derrubar anjos, todos que usam palavras corrompidas, e eu vou falar isso aqui de novo, ele usa isso para negociar o que está na sua cabeça em prol de si mesmo. Porque é que alguém que prega a palavra ou vive a palavra, e quando eu estou falando de palavra, não estou falando só de pregador, não. Estou falando de quem vive sem abrir a boca. Porque, como eu falei, pregar não é só abrir a boca, não. Pregar é viver. Isso aqui que eu estou pregando engloba todo mundo que está me olhando aqui de olho arregalado. Pastor, tu está querendo dizer o quê? Todos que corrompem a palavra de Deus na hora de vivê-la em benefício próprio. Porque isto foi o que Satanás tentou Jesus. Eu estou em Êxodo ainda, fique tranquilo. Porque Satanás disse: usa o poder que Deus te deu e mata a fome que tu está sentindo. Ou seja, o pecado não está em comer pão, o pecado está em usar o que Deus te dá em benefício próprio. Se Ele te chamou, Ele te sustenta. Quero mais, então vai estudar, vai trabalhar, vai se preparar. Mas quem anda com Deus é sustentado por Deus. Pastor, sou sustentado por Deus não. Ah não, eu trabalho. Ah, tu trabalha, quem abriu a porta? Eu estudei, quem te deu entendimento?
Foi os livros. Quem deu sabedoria ao homem que está contida no livro? Fui eu quem paguei com meu dinheiro. Quem te deu perna para ir correr atrás do dinheiro? Tu não está percebendo que é Deus que te sustenta em tudo o que tu faz? Não use a sua vida para corromper o que Deus lhe deu. Viva a excelência do Evangelho em ti. Sabe o que é a excelência do Evangelho que eu vos prego? É perdoar quando não merecem perdão. É dar outra face a quem te fere com afrontas. É te apedrejarem e você falar: tá bom, eu vou só orar, não vou devolver na mesma moeda, porque as minhas armas não são carnais, são celestiais. Eu sei que é difícil viver esse Evangelho, mas é por isso que somos perseguidos. Eu sei que talvez nesse momento da mensagem que eu vou adentrar, talvez você tenha me olhado e dito: pastor, pensei que ia sair outra coisa hoje. Mas como eu sou só o garçom, só coloca a comida na mesa, vai reclamar com quem fez a comida, que foi ele. Então lá vai. Todos que se fazem pequenos anticristos são os que se corrompem em benefício próprio. Então não se espantem quando você vê pessoas corrompendo o Evangelho para enriquecerem ilicitamente, para ganharem coisas para si, pisoteando e pisando nos outros. Não se preocupe, só continue fazendo a sua parte para ir para a glória. Todos terão a sua recompensa, seja ela boa ou ruim. Deus não está cego dos céus. Existe uma taça de ira que está se enchendo. Agora tu vai largar Jesus porque tem gente que está bagunçando por aí? E queira você, Jesus, com carinho. Deixa quem quer bagunçar, bagunçar. Mas a hora que a trombeta tocar e o trigo for separado do joio, tu vai ver que valeu a pena ser fiel, mesmo quando todos faziam ao contrário. Mas não se preocupe. Agora eu vou começar a pregar, porque Mateus 24:15 pode me dar esperança. Aonde está a esperança, pastor? Então, esse Evangelho será pregado em testemunho de todas as nações. Aí virá o fim. O fim que Jesus está falando é o arrebatamento, é o cumprimento do que está em Apocalipse, é o cumprimento de depois do toque da última trombeta. Gatilho para arrebatamento. E nunca mais esqueço o que eu vou falar agora. Gatilho para arrebatamento não é doença, não é rumor de guerra, não é perseguição. Porque Jesus dizia: vai ter guerra, mas ainda não é o fim. Vai ter perseguição, mas ainda não é o fim. Vão matar vocês, mas ainda não é o fim. Mas quando o Evangelho for pregado, aí a conversa muda. Percebeu que tudo afunila na palavra. E a multiplicação de falsas heresias e falsos evangelhos, entre aspas, parece que está atrasando a descida, mas eu te provo hoje que não está. Te provo agora, e foi para isso que Jesus me trouxe aqui, que está tudo no relógio de Deus contadinho. Poderia ser nesse exato momento. Pastor, por que está tudo contadinho? Porque se Jesus afunila no Evangelho, quando nós percebemos que pregação não é só com a boca, mas com a vida, o que Jesus está dizendo é: vai ter tanta gente pregando não com a boca, com a vida, com a vida, com a vida, com a vida. Será pregado em todo mundo o Evangelho. Pregar não é só abrir a boca no púlpito, pregar é com caráter. O avivamento não vai ser do manto, e eu sou do manto. O avivamento vai ser de caráter. Vai ser gente levantando a bandeira do Evangelho, dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. As multidões vão ter que olhar para o povo pregando o Evangelho com a vida, e vão entender que um avivamento está acontecendo. Se tu quer que eu te mostre o avivamento que Deus está fazendo ou quer fazer, então também procura na Bíblia. Rua Azusa não tem, mas foi avivamento. Procura John Wesley, não tem, mas foi avivamento. Procura Jonathan Edwards, não tem, mas foi avivamento. Nos procure, não tem, mas seremos um avivamento. Assim como um pode corromper milhares, Deus também só quer um para
para infectar milhares com o verdadeiro evangelho. É só um louco cheio do poder de Deus. Ele só precisa de um. Ah, pastor, precisa não? Então eu mostro na Bíblia, antes de cair de cabeça em Êxodo, só precisou de um Abraão para fazer a promessa: sai da tua tenda que eu vou multiplicar a tua geração. Só precisou de um Isaac para cavar poço. Só precisou de um Jacó para lutar com o anjo e ter o nome formado em Israel. Só precisou de um Moisés para liderar o povo. Só precisou de um Josué para botar o povo para rodar em volta de Jericó. Só precisou de um Ezequiel para poder descer no vale. Só precisou de um Jeremias para descer na olaria. Só precisou de um Amós com um prumo nas mãos. E só precisou de um Neemias que reerguesse os muros. Eu quero ver quem está ligado comigo. Só precisou de um Jesus para descer na terra. É só um. Eu creio que Deus está olhando para dentro desta igreja esta noite, pastor João. Ele não está procurando milhares, ele só está procurando um louco cheio de azeite. E quando eu digo louco, eu digo no bom sentido. É um que olha o sistema entranhado e diz: é bonitinho, mas eu prefiro ser cheio do fogo de Deus. Eu estou em Êxodo ainda. Pastor, por que tu explanou esse assunto? Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Deus só precisa de um cheio do Espírito Santo, que se encha do poder e da glória para fazer a diferença. Êxodo capítulo 3. Observe que eu li vários versículos com vocês, e talvez o primeiro versículo que eu li seja o mais enfático. Deus havia dado uma ordem a Moisés: diz para o povo, se purifica hoje, se purifica amanhã, e lave as suas vestes, porque no terceiro dia eu vou visitar o povo. Então peraí, tem contagem. Ele não vem no primeiro, ele não vem no segundo, ele vem no terceiro. Existe uma brincadeira teológica que eu e meus amigos pastores lá no Rio de Janeiro fazemos. E nós dizemos assim, ó: para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Será que se a gente jogasse esse verso aqui dentro, sem querer forçar textos de nada, a gente encontra alguma coisa? Vamos ver. Primeiro dia, 1000 anos. Segundo dia, 2000. Na manhã do terceiro, será que é 2026, 27, 28? Perceba que para Deus um dia é como 1000 anos. Escatologicamente, Deus está dando um panorama do arrebatamento dentro de Êxodo 19. Eu não venho no primeiro dia, e não venho mesmo. Do ano 0 que Cristo foi crucificado até o ano 1000, ele não veio. Mas no ano 0 ao 1000 ele disse: santifica, fica firme, fica cheio do Espírito. Deus vai levantando vários homens de Deus durante a história, pessoas que iam reformando. E quando eu digo reforma da igreja, muitos pensam que é reforma da palavra, mas quando você estuda afinco a história das igrejas, você vai ver que era a ressurreição do fogo do Espírito Santo. Eu poderia dar vários exemplos, mas Deus nunca deixou de trabalhar nas igrejas. Desde quando Jesus pisou na terra, foram as igrejas que deixaram o fogo do Espírito apagar. E quando o fogo apagava, Deus sempre levantava um João Ruiz, ele levantava Jonathan Edwards, ele levantava Martim Lutero, como um gancho, como alguém que disse: vocês podem queimar, mas daqui a 100 anos Deus vai suscitar um gancho e ninguém segura ele. Martim Lutero, cheio do Espírito Santo. Tudo o que aconteceu do ano 0 ao ano 1000 foram pessoas cheias do Espírito Santo. Só que Deus não veio no primeiro. Aí Deus olha para Moisés: também não desço no segundo. Passou do ano 1000 aos anos 2000 e Deus não veio. Mas avisa o povo: que no terceiro dia eu estou pisando a terra para vir visitar eles. Se ele diz que vem ao terceiro dia, eu quero ser bem enfático. Quando nós lemos o verso 11, fica claro que Deus deu uma delimitação. Logo no 12 ele diz, igreja: não deixa o povo subir ou tocar o monte. Se tocar eu mato. Ah, pastor, porque morre? Morre porque Deus é mau? Não. O que Deus está dizendo é: vocês não podem me alcançar. Ninguém pode subir as campinas para estar comigo.
mas eu descerei para estar convosco. Então não é tu quem toca, sou eu quem toco, diria Deus. Não é tu quem vem, sou eu quem vou. E é óbvio, se dependesse de nós, a gente já estava na glória, pastor. Mas como depende dele, não sou eu quem vou, é ele quem vem, me pega e leva. É ele quem nos arrebatará no toque da última trombeta. E se nós compreendermos dentro disso, eu quero que tu entenda. E se tu quiser pegar a sua Bíblia para ler, pode ler. Olha o que está no 16. E aconteceu, no terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos, densas nuvens sobre o monte, trombeta. Então o povo tremeu e estremeceu. O estremecer aqui não é apenas tremer a carne. Estremecer aqui é ter medo. No original da palavra, eles estavam temendo, vendo tudo que Deus estava fazendo e estou com medo, não consigo aguentar isto, eu vou morrer diante desta glória. Mas observe que nada na Bíblia é um acaso. Vocês observaram que Deus não entrega relâmpagos e trovões, mas entrega trovões e relâmpagos depois. Se você entender, e eu vou fazer uma demonstração clara. Quando a gente, em dia de chuva, vai num portão ou na tua janela, primeiro tu vê um clarão, sim ou não? Aí depois tu fica, daqui a pouco chega o sol. Aí daqui a 10 segundos, o som é trovão, que vem sempre depois do relâmpago. Mas lê na Bíblia que aqui antes o som veio antes, para o visual vir depois. Porque quando na terra entendemos que o relâmpago se mostra, o visual está anunciando o som que está vindo. Mas no reino é diferente, já tem som gritando que algo visual vai acontecer. Eles entenderam aqui, vou olhar para lá. O povo está olhando para o monte, o som está. Eles estão ouvindo o som, estão dizendo, algo vai acontecer, algo vai acontecer, algo vai acontecer. E como o crente, igual hoje em dia, que não aguenta guardar para si mesmo, aí começa a anunciar no trabalho, ó, eu ouvi um som domingo na igreja, algo vai acontecer. Eu ouvi um pastor pregar um som diferente sábado, algo vai acontecer. Desperta que tem um relâmpago chegando. Aí eu me lembro, nem vou tocar em Jesus falando que como relâmpago vem, vou só falar do visual. Por que do visual, pastor? Porque algo se mostra no monte, o povo estremece, e quando estremece, Deus visita o povo com carinho. Eu quero que tu guarde na tua mente que eu vou falar com muita calma. Deus não visita na noite, Deus não visita na tarde, Deus visita no início da manhã do terceiro dia. Lembra que eu falei do ano 0 ao ano 1000 é o primeiro dia, do ano 1000 ao 2000 é o segundo dia. Estamos no amanhecer do terceiro dia, 2026. Você acha que vai ficar durando mais quanto tempo tudo que está acontecendo? Ah, mas eu sempre ouvi isso. Meu avô já ouvia. É, mas teu avô estava no segundo dia. Varão que me usa. Minha mãe falava, mas ela estava no segundo. Vocês são a geração do terceiro dia. Se tu não abrir teu olho para o tempo que tu está vivendo, tu não vai entender o que está acontecendo na sua volta. Pastor, por que não vamos entender? Eu vou falar rasgado. Tem gente que fala assim, eu sempre ouvi falar de arrebatamento, mas nunca aconteceu. Como se arrebatamento acontecesse só no toque da última trombeta. Ai, Jesus, vai doer, mas vai curar. Será no abrir e fechar de olhos, não é? Mas piscar não é fechar e abrir. Ele não está falando que vai fechar e abrir, vai ser no abrir, nascer, fechar, vem, morrer. Nem todos ouvirão o toque da última trombeta. O importante é que vai para a glória. Mas a Bíblia me esclarece que existe uma geração que nunca vai conhecer a corrupção da morte, porque antes da morte chegar, a trombeta toca e essa geração sobe. Pastor, que tempo é esse que estamos vivendo? Preciso de toda a sua atenção. Eu dizia algo há uns meses atrás, eu repito aqui agora. É só olhar para Israel. Israel é como a figueira. E quando ele fala da geração da figueira, está falando de vocês, da geração que vai ver Israel voltar a ser nação. Passou milhares de anos, Israel não voltou a ser nação. Jesus saiu da terra, Roma invadiu, Israel deixou de ser nação. Mas Jesus foi claro,
quando Israel voltar a ser nação e a figueira florescer ou der os seus ramos, eu estou perto de voltar. Passou o ano 0 ao ano 1000, Israel não foi nação. Entrou Roma, entrou Império Muçulmano, entrou tantos outros impérios lá dentro, bizantino, e Israel não voltou a ser nação. Do ano 1000 ao 2000, Israel talvez não tenha voltado a ser nação até 1947, quando foi assinado um acordo que Israel levanta a bandeira e diz: agora nós somos nação de novo. Tem-se a palavra de Jesus diante de vocês. Não passará esta geração sem que estas coisas se cumpram. Pastor, já morreu muita gente desde 1947. Mas o que eu falava no outro congresso: quanto dura uma geração dentro da Bíblia? Agora eu gostei. Tu não pode contar com a tua idade. Uma geração dentro da Bíblia é aproximadamente 120 a 140 anos, por aí teologicamente falando. Israel tem quase 100 anos que voltou a ser nação. Posso abrir teu olho? Eu acho de quase 100 para 120 falta pouco, né? Ei, Jeová grandão, tu vai largar Jesus agora na beira da porta? Tu vai abandonar Jesus agora tão perto de subir? Eu tenho uma esperança para lhe dar. Estamos na manhã do terceiro dia. Vocês não veem o mundo se globalizando e se ajeitando para receber algo? Receber o que, pastor? Quem está me ouvindo ainda, diga glória a Deus. Deixa eu ver a hora. Pastor me deu hora livre, então estou olhando para ali, dá para falar. Jesus mandou, então lá vai. O que o mundo está se preparando na manhã do terceiro dia? Existem duas coisas. O som todos ouvem, então ouve quem está aqui dentro, ouve quem está lá fora. A igreja está sendo preparada, vai doer, mas vai curar, lá vai. Só que a igreja não está sendo preparada para ficar na terra, a igreja está sendo preparada para ir embora. Só que o mundo também está sendo preparado, só que não é para ir embora, é para ficar. Então olha com carinho o que está acontecendo. O anticristo, eu não posso dizer se ele já nasceu em carne, não sei, mas você já consegue ver o mundo se preparar para recebê-lo. Por que é que o anticristo não pegou ainda? Estou olhando para um motivo aqui na minha frente. Estou sentindo um varão aqui, missionária. Pastora, tem um varão aqui entre nós. Pastor, o que é que tu acabou de dizer? Tem um que ainda resiste ao homem da maldade. Quem é que está resistindo, pastor Jonathan? Sou eu? Não, tu não é poderoso bastante para resistir. Mas lá em Atos 2, na inauguração da igreja, desceu um do céu e ele ainda não voltou para lá. Está na terra habitando aqui dentro. E se ele está aqui dentro, eu sinto ele aqui. Quem está sentindo ele também? É o Espírito Santo de Deus. Levanta a mão e não abaixa em nome de Jesus. Entrou um fogo aqui dentro. Fique de mão levantada e não abaixe, porque permita-me ler o que está escrito na Bíblia. Então o povo de Israel olhou ao monte e viu que Deus havia descido no fogo. No fogo. Se tem fogo, tem Deus. Se tem fogo, tem Deus. O que está resistindo ao homem da maldade, o que está resistindo ao anticristo, o que está resistindo ao diabo, agora tu entende porque tem raiva de você. Agora tu entende porque te persegue no trabalho. Agora tu entende porque te persegue na rua. É porque eu sou bonitinha? Não, é porque tu carrega um fogo. E esse fogo gera luz. Já viu o capeta gostar de luz, rapaz? Eu darei glória no seu lugar. Aleluia! Aleluia! A guerra do diabo, pastores, é para apagar o fogo que está aqui dentro. Se ele apagar o fogo, não há mais nada que resista ao anticristo. Só que como o anticristo não pode pegar enquanto ele tiver cheio de fogo, pode estar a terra toda desligada. Se só tu tiver cheio de fogo, quando tu botar o pé, os demônios têm que correr.
Quando tu abrir a boca, os demônios têm que bater em retirada. Quando tu colocar a mão, as doenças têm que sair. Eu estou pregando para um povo vivo aqui dentro esta noite, que entende que o Espírito Santo ainda está conosco na nossa vida. Em nome de Jesus, vasos, não deixe a chama se apagar. Foi milhares de anos para o fogo chegar até nós. Eu poderia subir aqui esta noite e tentar pregar uma palavra que respondesse aos anseios da sua vida, mas eu resumo todos os anseios da sua vida em Cristo. Me dá o teu fardo pesado, pega o meu que é leve. Pronto, te respondi. Agora vamos embora falar do tempo que estamos vivendo. Estão querendo combater o fogo da igreja. Vocês acreditam que tem lugar que falar em língua estranha não pode mais? Você acredita que tem lugar que dançar no Espírito, cheio do Espírito, chorando, não pode mais? Eu sei que tem coisa que é demônio, mas tem coisa que é Espírito Santo também. E eu vou reter o Espírito Santo porque tem demônio tentando imitar ele. Quando o Espírito Santo quebranta alguém com fogo e a língua estranha sai, tem lugares que não pode. Aqui é tudo ético, rapaz, não pode esse negócio. Então, se o fogo do Espírito não cabe aqui, eu também não caibo. Estou indo embora, fica com a tua lamparina apagada aí, que eu vou para onde querem fogo. Eu sou o primeiro que quero. Quem é o segundo que quer fogo? Do Espírito Santo comigo. Se quer, levanta a mão, não abaixa. Eu vou profetizar então. Daqui a pouco eu prego de novo. Eu profetizo sobre vós. Não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa, não é dinheiro. Eu profetizo sobre vós. A chama que foi acesa em Atos 2 ainda está acesa aqui dentro do Rio Grande do Sul. Deus só precisa de um louco cheio de fogo para incendiar esse estado. Quem vem comigo nesse avivamento, levanta a mão e dá glória. Aleluia. 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 É por causa do fogo, igreja. Eu serei sincero a vós. O anticristo ainda não tomou a terra. Estamos chegando lá. Fique comigo, porque tem alguém que resiste a ele. Você já percebeu como a igreja verdadeira é odiada? Todos que pregam a verdade são perseguidos, não cabem no mundo. Você é muito quadrado, isso aí é perseguição. Essa palavra que tu fala é injúria. Ó, isso aí é racismo, isso aí é afronta religiosa. Eu vou te processar, eu vou te denunciar. Não suportam mais a verdade, porque se acostumaram a viver em suas próprias trevas. E tu estende as tuas mãos cheias de fogo para arrancá-los, e eles não conseguem perceber que você falar essa verdade não é afronta, é amor. Porque se você não usa mais, deixava na podridão que estava, para ir de tobogã para o inferno, mas porque tu ama, tu fala a verdade escancarada. Mas não se preocupe, eu disse que essa mensagem era de esperança. O anticristo não pode tocar a terra, porque Deus entregou a terra para Adão no jardim do Éden. E Deus disse: Adão, a terra é minha, dou para quem eu quero, ara ela, cuida dela, bota nome em bicho. Adão pegou a terra e entregou para o diabo no pecado. Toma, diabo, é tua, pequei. O diabo pegou a terra, levou Jesus ao monte e disse assim: se me adorar, tudo isso te darei, porque foi me dado. Quem deu? Adão deu. Só que como Jesus é o segundo Adão, eu imagino Jesus olhando na cara do diabo: eu não vou receber de tu, eu vou arrancar de tu. Pastores, na cruz do Calvário, pastor Jacó, quando Jesus grita está consumado, ele está arrancando da mão do capeta toda a humanidade, a terra assim, ó, me dá, é meu. Se é dele, ele dá para quem ele quer, sim ou não? Levanta a mão assim em forma de receber. Se é de Jesus, ele dá para quem quer, não é? Eu lhes dou a chave dos reinos. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligar na terra será desligado no céu. Vai fechando a mão devagarinho assim.
A terra está na mão da igreja agora. Por isso o anticristo não toma terra. Tem algo na igreja que foi dado por Jesus. Eu vou jogar rasgado para a igreja. Já viu que quando tu chega em certas casas ou ambientes, é só tu pisar que o povo fala assim: tu carrega algo. Tu chega, a briga para. Tu chega, uma paz entra. Porque o que está contigo é maior do que o que está no mundo. A terra é nossa. Se a gente liga na terra, é ligado nos céus. Ei, Jesus, vai doer, meu Deus, mano, mas vai curar. Então tudo que acontece na terra é consequência do que a igreja faz. Tanto que pregar o evangelho não foi dado a anjos, foi dado a quem? Alguém vai entender, não vou forçar texto. Se o meu povo, não os ímpios, se o meu povo. Então peraí, igreja, vai apertar para o nosso lado. Te amo, tu mora aqui. Mas peraí, se Deus conserta a terra quando o povo dele, povo aqui não é só Israel, e eu estou voltando em Êxodo e arrebatamento agora, é onde tem alguém que proclama e invoca o nome dele. Então a igreja também é povo de Deus. Se o povo dele chama ele e ele conserta a terra, apenas algumas centenas de discípulos fizeram o que no mundo? Viraram de cabeça para baixo. Quantos evangélicos somos no Brasil? Milhões. Como o Brasil tá bom? Se o meu povo ainda não estamos bom, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e olha uma das coisas que ele fala: se santifica, e se santificar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei o pecado. E não precisa se preocupar com política, economia, com presidente, com político. Eu saro a tua terra. A chave está na nossa mão. Mas o que Deus mandou fazer é: ora, jejua, santifica. A igreja está lutando errado. A igreja quer lutar com as armas da terra, levantando coisa na terra. A igreja tem que aqui descer no joelho, santificar e falar: Senhor, vem para a terra através da igreja. Te amo, mas tu é do céu, então luta como alguém que é do céu. Quem é do céu traz Jesus para a terra, sabendo que a terra está ruim, mas a qualquer momento estamos indo para a glória. Então, se nós carregamos o céu na terra, a terra tem que olhar para a igreja e ver uma tocha acesa no meio da escuridão. Porque eu falei que ia terminar com esperança. Porque, pastor, anticristo não toca a terra, mas um dia, e quem dera fosse agora, houvesse, é claro, e um forte som de trombeta anuncia uma chegada. Quem chegou? A Bíblia diz: o monte estava numa densa nuvem. Então uma trombeta anuncia a chegada de Deus na nuvem. Não, peraí que só ele entendeu. Na nuvem ele se manifesta ao som de uma trombeta. Já tem gente na terra anunciando e ele está vindo. Na manhã do terceiro dia, isso não te parece nada não? Porque a qualquer momento, nas nuvens, ao som da última trombeta, ele aparecerá e se manifestará. E eu sei que talvez tenha alguém que pense diferente, mas eu vou para a Bíblia. Som da última trombeta é só para a igreja. A terra não vai ouvir. Vai sim, não vai. Vamos estudar teologia. Está na teologia que esta convocação é como uma convocação de um general ou um capitão ao seu exército. Que capitão vai anunciar para o inimigo que está chegando? A anunciação da trombeta é: reúna o meu exército, não os inimigos. Só ouve quem está com o nome escrito no livro da vida. Eu falo a vós que estão aqui: Jesus não teve vergonha de vocês na cruz do Calvário, e por vocês também não terem vergonha dele diante de toda esta multidão. Mais do que nunca, a aliança está reatada com Jesus.
Nós reconhecemos isto por vocês terem vindo aqui na frente, e nós queremos abençoar as vossas vidas. Eu queria pedir à igreja que estendesse as mãos para todo esse povo que está aqui na frente. Pastor, também quero que tu ora por mim. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Lembra de Jó, igreja? Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos irmãos. A bênção te alcança quando tu ora por outros. Quero poder, para quê? Para mostrar que tem poder ou para usar pela vida de outros? Quero unção, para quê? Para usar pela vida de outros. Jesus só te dá alguma coisa se for em prol de vida de outros. Tu tem uma oportunidade de virar o teu cativeiro agora, de ser batizado com o Espírito Santo, receber poder, renovo. Eu lhe convido a orar comigo esta noite por toda esta multidão que está aqui na frente. E vocês que vieram ao altar de Deus, é daqui até a eternidade, nada menos do que isso. Pega a raiva do diabo hoje, que raiva não é pecado não. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então se ira contra o diabo, pega a ira contra ele. Ele está tentando destruir vocês, ele está tentando te fazer cair da presença como ele caiu. Mas se agarra em Cristo com todas as tuas forças. E se eu posso lhes falar uma coisa para orar, mesmo que você agarrasse na mão dele com toda a força, ainda seria insuficiente. Lembra que eu preguei na mensagem: vocês não vêm, então eu vou. Lembra de Pedro afundando quando ele grita? A Bíblia diz: não foi Pedro quem agarrou na mão de Jesus, foi Jesus quem puxou Pedro. A gente não tem força, mas Jesus só fez isso quando Pedro gritou socorro. Deus só desceu quando o povo se santificou. Então quando você faz isto que vocês estão fazendo agora, dizendo: Jesus, eu não tenho força, mas eu quero, a mão de Deus te alcança aonde você estiver e te puxa de novo para cima das águas. Feche os vossos olhos em nome de Jesus. Nós queremos abençoar as vossas vidas como igreja. A partir de hoje começa uma nova história na sua vida. E talvez eu não possa te prometer ouro e prata, queria, mas eu tenho que falar como Pedro: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda na direção dele. Vocês sois fortes porque já venceram o maligno. Então talvez eu não possa enriquecer a sua vida com coisas terrenas, mas posso te enriquecer com coisas da glória. Vocês sairão daqui hoje com a força que acharam que não tinham, porque Jesus vos acompanha onde vocês forem. O Espírito Santo ainda arde em vós. Vocês podem senti-lo agora dentro de vocês. Não é um arrepio, não é um sentimento, não é uma coisa que vem, é uma pessoa que está aí contigo falando com você. Igreja, fecha os olhos e ore comigo agora. Pai eterno de bondade, Senhor, há dezenas de vidas no altar. Senhor, eu fiz questão de deixar claro que não estava chamando quem era crente ou quem deixou de ser crente, porque, Senhor, aí nos céus não entra batista, não entra presbiteriano, não entra assembleiano, não entra evangélico. Aí no céu entra salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Senhor, então eu não chamei quem está na placa ou fora da placa. Senhor, eu chamei quem reconhece que quer mais de Ti e quer renovar a aliança contigo mais uma vez esta noite. Senhor, ninguém pode julgá-los, porque só Tu pode passar prumo no coração de homens e mulheres. Espírito Santo, nós não estamos no Seu lugar. Então não importa quem está aqui na frente com roupa de crente ou não crente, o que importa é que há corações rendidos no Seu altar. E eu lhe peço agora, Espírito Santo, se como eu preguei, o Senhor ainda está conosco desde Atos 2, nós ainda estamos na manhã do terceiro dia. Senhor, há crianças entre nós que já estão chorando, há jovens que já estão entregues, há adultos que já se renderam e anciões que reconheceram. Por isso eu lhe peço, Espírito Santo, se Tu ainda se move na igreja, por dentro da igreja,
e tu ainda não nos abandonou, como a palavra diz. Comece a se mover agora entre eles, aonde houver um coração quebrantado. Isto, Jesus, começa a renovar agora de dentro para fora. Que caia fogo do céu como caiu na oração de Elias, e que renove vidas aqui agora. Senhor, que o teu Espírito Santo possa sustentá-los em meio às fraquezas. Senhor, nós somos fracos e pecadores, mas pedimos a sua ajuda para ficar de pé na tua presença. Se necessário for, Senhor, escreve e reescreva o nome no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Joga o pecado no mar do esquecimento, não te lembras mais. Já foi pago na cruz do Calvário. Como eu preguei a eles, Senhor, e eles creram na palavra que eu entreguei a eles. Ah, Senhor, eu lhe peço, nos sustente até o arrebatamento. Eu coloco cada vida nas tuas mãos e os abençoo, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Tenham certeza, a partir de hoje sua vida não é mais a mesma. Essa lágrima que está nos olhos de vocês, lembra daquele versículo? Quem vai semeando e regando com as próprias lágrimas, vai voltar colhendo com alegria. Posso colocar isso para as suas vidas? Semeia na terra com lágrima. Eu sei que dói, não larga Jesus não. Eu sei que dói, vai doer, mas eu sei que é uma palavra dura que eu vou vos dar, mas é verdadeira. Se a porta não abrir, fica com Jesus mesmo assim. Se o dinheiro não vier, fica com Jesus mesmo assim. Se a doença não sair, fica com Jesus mesmo assim. Porque plantando com lágrima, um dia nós vamos entrar nos céus, e a nossa colheita será de glória, com sorrisos e alegrias. Se você entende isso, sai daqui esta noite com essa certeza no seu coração. É daqui até a glória e nada menos do que isto, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém.